Ao longo dos anos, o planeta vivenciou bons e maus momentos. Secas, enchentes, catástrofes naturais, que hoje sabemos não são tão naturais assim, mas resultado da lei da ação e reação. O que a gente faz tem uma consequência, seja na nossa vida, na do outro ou no planeta. Por isso, está na hora de fazer acontecer de maneira equilibrada, cuidando da segurança e da saúde do planeta e da gente. Olhe agora à sua volta. Você se sente seguro? E não estamos falando de assalto, roubos, crime. Estamos falando de sua segurança física e profissional. E a sua saúde? O que você faz para cuidar dela? O seu trabalho é seguro e saudável? Perguntas demais, né? Não se preocupe, estamos aqui para falar justamente disso. Segurança, meio ambiente e saúde, também conhecido como SMS. Cuidar da saúde, da segurança e ainda do meio ambiente pode parecer complicado, mas você vai ver que é simples. Basta adotar hábitos e seguir procedimentos. Tudo fica natural quando entra na rotina. É agir certo de primeira para não ter que refazer, ou pior, se arrepender. Na vida pessoal, profissional e social, você, trabalhador em transporte, pode e deve adotar atitudes que fazem bem a você, ao meio ambiente e à sociedade. No trânsito, você não está sozinho. Tem o passageiro, o pedestre, o ciclista e o motorista. Cada um ocupando o seu espaço e enfrentando os mesmos problemas e situações. Por isso, existem regras de conduta e de comportamento. Trânsito é uma coisa que realmente tira a paz do taxista. O avanço da tecnologia tem exigido do motorista cada vez mais eficiência e agilidade. Equipamentos modernos significam melhores resultados, mas tudo pode ir por água abaixo se você não tiver uma condução eficaz. Saber utilizar bem o equipamento é fundamental para aproveitar melhor o seu veículo. Você vai ter que olhar tudo no caminhão antes de você começar a trabalhar com ele. Sempre estar fazendo manutenção, não forçar o veículo para poder tirar dele o máximo. Se o veículo está em ordem, o motorista também tem que estar com tudo em dia. Não adianta cuidar da saúde do equipamento e esquecer do seu próprio bem-estar. O corpo também é uma máquina que precisa de manutenção para funcionar bem. Alterações do estado físico e mental do motorista afetam a capacidade de dirigir e podem causar danos muitas vezes irreversíveis. Já tive problema na coluna e na circulação das pernas. A saúde do trabalhador em transporte é determinada, entre outros fatores, por sua forma de vida. Por isso, tem que sempre reparar em aspectos como a moradia, a alimentação e o cuidado com o próprio corpo para viver melhor. A assistência médica e a duração da jornada de trabalho, por exemplo, podem interferir diretamente no desempenho do profissional. E isso sem contar que o ambiente do transporte rodoviário é repleto de riscos. Risco: probabilidade de uma ação gerar consequências indesejadas para você mesmo ou para terceiros. A medicina ocupacional, ela avalia os riscos possíveis que nós, enquanto trabalhadores, estamos expostos. Nós visamos a saúde como um todo. O risco de desordens nos músculos e no esqueleto pode ser 4 vezes maior em motoristas profissionais em relação a outros profissionais. Os problemas de coluna, tendões e juntas são frequentes nos motoristas. No final do dia, o corpo da gente já está estressado, né? Então toda a musculatura, a gente começa a sentir um desconforto. As costas, né, por dirigir, usar a embreagem. Muitos carros hoje são automáticos, mas a maioria não. Então, às vezes, as dores nas costas, na perna, no joelho, por conta de você utilizar muito o sistema de embreagem. A coluna sente mesmo. Você se preocupa com a postura na hora de dirigir? O que vocês, motoristas, têm a dizer sobre isso? Eu tive um acompanhamento da fisioterapeuta, ela me explicou o posicionamento, a forma que eu deveria dirigir, as pausas que eu tinha que dar, né, o descanso, para esticar as pernas, para melhorar um pouco a circulação. E acabou que isso tudo veio a melhorar a qualidade da minha saúde. Um motorista que fica sentado muito tempo tende a apresentar muita dor nos músculos e na coluna vertebral. O esqueleto suporta uma compressão por causa da sobrecarga que sofre.
resultado da força da gravidade, movimentos bruscos e outros fatores externos. Isso sem contar as frequentes rotações da cabeça e do tronco. Mas não é só isso. Na hora de carregar ou descarregar o caminhão, o manuseio errado de cargas também pode gerar problemas na saúde. A grande queixa dos motoristas em pesquisas que foram realizadas é a dor lombar. Se eles fizessem uma atividade física de maneira regular, isso já poderia dar uma melhorada na qualidade de vida deles. Por isso, atenção na postura ao volante. O ideal é manter esse banco que deixa o cotovelo dela levemente flexionado e os braços numa posição que a gente chama de 9 em 15, né? Distribuído no volante como se fosse um relógio. A ginástica laboral e o alongamento podem reduzir e prevenir o desconforto e as dores causados pela rotina profissional. Exercícios específicos podem ser realizados no próprio local de trabalho. O SESC Senat tem uma equipe de fisioterapeutas especializados em problemas da coluna. Vocês já ouviram falar do Equipamento de Proteção Individual, o EPI? Vamos dar uma olhadinha? O uniforme tem que ser de 2 peças em tecido de algodão. Ele deve estar ajustado e adequado ao seu tamanho. Não pode ficar apertado, nem nas pernas, nem na barriga. Isso para que os braços se movimentem livremente. O uniforme não deve ter bolsos, precisa ser lavado regularmente e estar em boa condição de uso. Não esqueça também de usar luvas apropriadas, principalmente quando for manusear combustíveis. Para proteger os olhos, use óculos de segurança e procure saber qual é o mais adequado à sua função. Se não estiver enxergando bem, não continue em nenhuma operação. Os sapatos devem ser de borracha, no tamanho certo. Dirigir não é mesmo fácil. É muita coisa para se preocupar. Além de todo esse cuidado com o seu corpo, atenção! Dirigir é uma tarefa que exige concentração, reflexo e rapidez na hora de decidir o que fazer diante de uma situação inesperada. Por isso, dirigir com sono e cansaço não é uma boa opção. Esse motorista, depois de 4, 6 horas dirigindo continuamente, ele começa a ficar desatento, ele começa a tirar verdadeiros cochilos no volante. Tem outras situações que agravam também esse sono. Você dirigir com o estômago cheio aumenta a possibilidade do seu sono. O álcool também, depois de um certo tempo, ele é sedativo. E tudo isso somado com a questão de longos períodos dirigindo, ele vai ficar muito sonolento. Pare e descanse sempre que se sentir cansado. As falhas humanas são as principais causas de acidentes nas estradas e a maioria deles ocorre durante a noite, justamente na hora do sono. Alguns horários são especialmente críticos para o ser humano. É quando o organismo está mais vulnerável ao sono por causa das mudanças hormonais, o que ocorre geralmente entre 2 e 3 horas da madrugada, 5 e 7 da manhã e entre 4 e 6 horas da tarde. Você deveria, teoricamente, dirigir só durante o dia, né? Porque à noite é o momento que a gente deve dormir adequadamente. Bem cedo e quando às vezes eu tenho que dirigir um pouco mais à noite ou até de madrugada, o sono pega mesmo. O estresse é outro foco de atenção à saúde do motorista. Você sabe o que realmente significa? Se pensou que é só cansaço, errou. Olha só quanta coisa envolve o estresse. Estresse ou estresse em inglês é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras, capazes de perturbar o equilíbrio do corpo. Todos nós passamos por estresse. Existe um processo chamado somatização. Ele pode ter dor lombar, ele pode ter comprometimento mental. Ele com mais, ele termina ficando obeso. Então, quando nós encontramos com motorista com pressão alta, a primeira orientação que é a gente fazer com que essa pressão normalize e também a gente usa alguns medicamentos que funcionam para que ele diminua um pouco o ritmo. Mas esse medicamento tem que ser dado por um médico especializado, porque o mesmo medicamento que faz com que altere o ritmo cardíaco, faz também com que ele tenha diminuição da sua coordenação motora. Um bom começo para evitar o estresse é se alimentar bem. E quando eu falo isso, estou falando de forma saudável. Sempre que possível, tenha também atividade física e reserve na sua vida momentos de lazer. Além, claro, de programar descansos periódicos, tirar férias e nunca usar medicamentos sem orientação médica. Álcool ou drogas, nem pensar.
O estresse, eu acredito que seja um fator que está atingindo todos os colegas da categoria. A gente só vê o grande número de veículos crescendo, as vias cada vez ficando menores para eles. Atenção à saúde do motorista e atenção à saúde do caminhão. A manutenção preventiva é outra maneira de cuidar da segurança. Existem duas formas de manutenção do veículo: a corretiva e a preventiva. Corretiva é para consertar o veículo, já a preventiva é para evitar problemas. E está provado, ela é muito mais barata. O veículo vai demorar muito mais a ter uma quebra definitiva. Quando a gente sai daqui, a primeira coisa que a gente faz é uma vistoria completa do caminhão, seta, farol, freio, pneu, essas coisas. Então a gente é obrigado a fazer isso todos os dias. Se uma roda não está funcionando, você já perde quase 20% do freio do caminhão. Se você fizer uma revisão preventiva, você tem um ganho, porque você está evitando um reparo maior. Você programa a tua parada, você ganha com o teu número de frota, né? Você tem mais disponibilidade de caminhões na tua frota, valor que agrega, o risco de acidente. Em relação a uma corretiva, você está ganhando aí em faixa de 15% a 20%, porque você diminui o consumo de combustível, você diminui o consumo de pneu, ganha tempo e valor de revenda. O meio ambiente é o nosso planeta. Estamos em constante interação com ele. E o transporte é um dos setores que afetam diretamente o planeta. Um dos maiores causadores da poluição do ar são os veículos. O gás que sai dos escapamentos espalha na atmosfera o monóxido de carbono, o CO2, e outros gases tóxicos. Não dá para separar a atividade transportadora das questões ambientais. Conhecer a legislação básica e os principais procedimentos é importante para garantir os cuidados com o meio ambiente. Assim, o motorista fica mais preparado para evitar os riscos ambientais. Cuidados no dia a dia permitem uma ação ambientalmente correta. Na hora de usar solventes, graxas ou lubrificantes, tenha sempre a preocupação em descartar tudo da forma certa. Evite o uso em excesso para que o material não fique escorrendo, sujando ruas e rodovias. Os pneus devem ser bem cuidados para que tenham uma vida útil maior, diminuindo a quantidade jogada fora. Em 2010, o governo sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que implanta o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O mais importante é não gerar, reduzir e, sempre que possível, reutilizar os resíduos sólidos. O transporte pode se envolver mais nesse processo. Pode, por exemplo, se preocupar com a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, com a diminuição do uso de recursos naturais como água e energia e também com a reciclagem. Toda geração de energia nós vamos ter que utilizar algum recurso natural. O Brasil fala que nós temos uma matriz de energia limpa, porque é hidrelétrica. E hoje em dia já existe a tecnologia para o reaproveitamento desses resíduos como um todo. E eu acho que ele tem que se engajar nisso, pensando nas gerações futuras, nos seus filhos, na saúde dele e na saúde do meio ambiente. Quem trabalha com o transporte de cargas perigosas sabe bem do que estamos falando. Durante a viagem, podem ocorrer situações e incidentes prejudiciais ao meio ambiente. O rompimento de recipientes, de embalagens ou tanques de acondicionamento são algumas das situações. Os riscos e acidentes com esse tipo de carga têm importância vital para quem vive ao longo das rodovias. Primeiramente, quando acontece algum acidente em vias públicas com produtos perigosos, tóxicos perigosos, como é o caso do cloro, a primeira atitude que o motorista deve fazer é informar o órgão ambiental da região, já para tomar as primeiras providências. Segunda providência é informar as autoridades, polícia rodoviária ou a polícia local. E terceiro, geralmente esses tipos de transporte de carga perigosa, ele já tem um kit que chama kit de mitigação. Geralmente esse kit ele já vem com raspa de madeira, né, para que absorve areia, mantas que absorvem esse líquido em caso de pequeno acidente, né? Todos os anos, milhares de caminhoneiros viajam pelas rodovias do Brasil. Cada um pode contribuir para a melhoria das condições ambientais, conversando com seus colegas de estrada nas paradas em postos de abastecimento. O motorista tem que se considerar um amigo do meio ambiente.
Um vigilante atento à importância da conservação dos recursos naturais. Você, caminhoneiro, tem uma posição privilegiada. Quando percorre longas distâncias, pode levar aos 4 cantos desse país uma mensagem sustentável. Por exemplo, observar o estado de preservação das matas, dos rios e da vida animal. Sempre que identificar um foco de incêndio, pode comunicar imediatamente às autoridades locais. Você está sempre rodando por esse país e o seu olhar, sempre atento, representa um exército de colaboradores na preservação do meio ambiente.